estamos mais numa tarde aqui maravilhosa, abençoada, para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Que bom que você está aí, e você que está aí acompanhando conosco também, seja muito bem-vindo. Nós vamos agora assistir um vídeo sobre saúde com a doutora Juliane Chaia. Doutora Juliane, cite 2 hábitos de vida que você acha que pode transformar a vida de uma mulher. Acho que o primeiro, coma direito. Eu acho que a relação com a comida tem que ser mudada. Comida não é prazer, comida é nutrição, ponto. O prazer pode existir em momentos pontuais, mas eu acho que quando a gente busca prazer na comida é porque a gente não tem prazer em outras coisas. Então buscar comer direito, alimentar, dar energia para o seu corpo, trazer qualidade no alimento, né? Muitas vezes a gente prioriza tantas outras coisas que a comida ela nem faz parte dessa rotina. E a gente começa a comer, muitas vezes a saciedade vem preparando esse alimento. Então que seja um ritual, que a gente coloque a comida, o momento de se alimentar, como um momento importante de cuidado do corpo. E o segundo que para mim hoje eu posso dizer que eu gosto, é a atividade física. Então assim, não inegociável. Eu não gosto. Problema seu, vai aprender a gostar, né? Ou vai sem gostar mesmo. Porque se a gente não tem músculo, a gente não vai envelhecer bem. É aquela frase que o que mata a velha é tombo, é muito isso, né? Se a gente não tem músculo, a gente não consegue ter uma boa estrutura para se manter de pé, né? Então eu quero envelhecer com qualidade de vida, sem precisar de ninguém cuidando de mim. Então eu preciso ter músculo. E aí, mulheres, ao invés da gente não só pensar no banco de colágeno, a gente tem que pensar no banco de músculo. Então, e dentro dessa atividade física, a gente acaba linkando com a questão da alimentação. Olha que coisa boa, 2 pontos importantes. A alimentação, e hoje nós vamos ouvir sobre isso, o impacto de você escolher bem a alimentação e a atividade física, né? Muitos não gostam, mas que é muito bom, principalmente para a terceira idade, é muito importante. Então, siga a dica aí, que vale a pena. Amém? Bom, nós vamos agora ler o Salmo 95, de 1 a 7. Diz assim, segue comigo aí. Venham, vamos cantar ao Senhor. Vamos aclamar a rocha de nossa salvação. Vamos chegar diante dele com ações de graças e cantar a ele salmos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra. A ele pertence os mais altos montes. O mar é dele, pois ele o criou. Suas mãos formaram a terra firme. Venham, vamos adorar e nos prostrar. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor nosso Criador, pois ele é o nosso Deus. Somos o povo que ele pastoreia, o rebanho sobre o seu cuidado. Que Deus tremendo que nós temos, né? Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Amém? Vamos ficar em pé, vamos agora orar, agradecer a Deus por esta palavra. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, como é bom, Senhor. Nós viemos aqui, Senhor, com o coração cheio de louvor e adoração a Ti, Pai. Nós reconhecemos, Paizinho, a Sua soberania, o Teu poder, a Tua grandeza, Pai. Porque o Senhor é digno de toda adoração, Paizinho. Senhor, nós somos muito gratos a Ti, pelas bênçãos e pela Tua misericórdia que renova a cada manhã, Pai. Senhor, o Senhor é o Deus que criou todas as coisas e tudo pertence a Ti, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir mais a Tua voz e submeter mais a Tua vontade, meu Pai. Que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas, Senhor. Paizinho, nós Te adoramos, Te bendizemos e agradecemos por esta oportunidade, por esta tarde maravilhosa na Tua presença. É no Teu nome, Jesus, que nós oramos.
Amém. Amém? Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, e por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Amém. Glória a Deus. O de cruz eristiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Ele me resgatou. Se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui e a da cruz quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar, sua glória pra sempre vou ver. Se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei
exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Bom, agora é um momento muito especial que nós vamos agora receber aqui a nutricionista, a Nayara Lima, né? O esposo dela já esteve aqui conosco, o Gustavo, nos trouxe aqui informações muito importantes. E você é muito bem-vinda, obrigada por estar aqui, viu? Deus abençoe a sua vida. Amém. Boa tarde. Tudo bem? Eu sou a Nayara, nutricionista. O Gustavo esteve aqui há alguns dias com vocês, há 2 semanas, né? Falou com vocês sobre a parte digital, né? Vida digital. E hoje, ele lá em casa é da tecnologia e eu sou da saúde. Então, hoje nós vamos conversar aqui sobre alimentação e vincular o nosso propósito de vida, né? Como que a gente cuida desse corpo, que é o que nos sustenta, para seguir o que Deus tem para nós, né? Então, hoje nós falaremos sobre isso aqui, certo? Eu sou Nayara, nutricionista, trabalho nessa área de parte clínica, de saúde mesmo, atendo mais mulheres, estudo bastante a parte da mulher, mas dou todo esse suporte. E, consequentemente, vem os maridos, né? A esposa leva os maridos. Então, eu acabo cuidando da família lá no consultório. E aí, hoje, eu trouxe para a gente o tema saúde e propósito e o impacto da alimentação na nossa vida. E aí, existiu um homem chamado Robert McCheyne, que ele viveu lá nos anos 1800, que ele se converteu e passou a pregar muito a palavra. E fez um avivamento, participou de um avivamento na Escócia. E ele tinha muitas complicações de saúde. E levando a palavra, falando de Jesus para quem ainda não sabia, para quem ainda não conhecia, viajava pela Escócia pregando e acabou precisando parar tudo isso porque estava doente. E aí, antes de completar 30 anos, ele faleceu. E aí, os registros que nós temos é que, no leito de morte, ele disse essa frase: Deus me deu um cavalo e uma mensagem, eu matei o cavalo e agora não posso levar a mensagem. Ele tinha menos de 30 anos, né? Iria completar. Quantas pessoas a mais ele iria alcançar ainda, né? Mas, por conta da saúde, ele não conseguiu continuar o que Deus tinha para ele. Então, vamos vincular hoje o cuidado da alimentação com isso, certo? Aí, lá eu não enxergo. O nosso corpo, por mais que a gente pense muito na questão, quando a gente pensa em espiritualidade, na nossa alma,
Nós precisamos ser levados. Nossa alma ela precisa de um corpo, certo? Para viver, para adorar, para servir, para levar a palavra. Então, nós precisamos desse cuidado, né? Sem esse cuidado com a nossa saúde, como que a gente executa o que Deus tem para nós, não é mesmo? E como que o alimento funciona na nossa vida? Ele é um combustível. É ele que nos dá energia, e aí nós vamos entender os grupos dos alimentos. Ó, vocês já devem ter escutado isso várias vezes, mas eu vou focar aqui para a gente pensar no objetivo principal assim, de cada grupo de alimentos que a gente tem. A gente tem os carboidratos, que são os grupos que nos dão energia. Quais são esses alimentos? Arroz, macarrão, batata, mandioca, inhame, as frutas, as verduras, estão todas nesse grupo. Eles nos dão energia, nós precisamos deles em um certo nível, dentro da nossa alimentação, certo? Ali também estão as fibras. Fibras para quê? Para o intestino funcionar, para me dar saciedade. Onde elas estão? Nas verduras, nos legumes, nas frutas, nas folhas. Nós temos as proteínas, que elas têm uma função de estrutura no nosso corpo. É por meio delas que a gente tem construção de músculo, de hormônio, saciedade a gente atinge através dela. É só vocês pensarem assim, quando vocês almoçam um macarrão e um outro dia um churrasco, qual dia que vocês sentem fome mais rápido? Depois do macarrão, não é? Então, as proteínas, as carnes, elas nos dão saciedade, certo? Essa é uma das funções. E aí nós temos as gorduras. As gorduras, elas são importantes também, as boas gorduras, porque participam de hormônios, formação de hormônios, também nos dão saciedade, né? Então, por exemplo, alguma coisa feita no azeite, feita numa fritura, te deixa mais saciado do que quando é cozido. Vocês conseguem perceber isso, se prestar atenção na rotina alimentar, vocês conseguem perceber. Outra coisa é que a gordura também reforça o sabor. O que é mais gostoso? Um frango cozido ou um frango frito? O frango frito, porque a gordura ela reforça o sabor, tá? Então também, só que o que acontece? A gente precisa equilibrar tudo isso. E na nutrição é isso que a gente faz quando um paciente chega lá para mim, é organizar toda essa alimentação. Como que a gente distribui esses alimentos, certo? Não tem alimento ruim e alimento bom. É o equilíbrio, como que a gente usa tudo isso na nossa vida, né? Aí, quando nós não temos esse equilíbrio na alimentação, uma alimentação muito desregrada, muito bagunçada, ou com muitos industrializados, por exemplo, né? Falta coisas naturais e tudo mais, a gente gera um desequilíbrio e esse corpo vai sentir de alguma forma. Então, por exemplo, o excesso de sal e açúcar, e aí a gente tem doenças como hipertensão, como diabetes, os excessos de gorduras, e aí a gente tem o quê? Um colesterol mais alto, por exemplo, né? Uma doença cardiovascular. Ou uma coisa que é muito comum, é o consumo baixo em proteínas, que é esses alimentos que a gente precisa, carnes, ovos, os laticínios. Por mais que aqui a gente more num estado que o consumo de carne é muito exagerado, sempre é ali só no almoço, ou só no jantar, né? Almoço e jantar. É o que eu vejo na prática clínica. E aí, a gente precisava distribuir melhor isso, principalmente a partir de uma certa idade, quando a gente começa a ter perda muscular. E, quando a gente vai para os estudos, a gente percebe que não precisa ser lá na frente, não. É a partir dos 30 anos já começa uma queda ali fisiológica, né? Que é natural, de massa muscular. Quando a gente perde massa muscular, perde o quê? Força, né? Dificuldade de locomoção, por exemplo. Então, a alimentação cuida disso. E aí a gente vai ver isso também. Então, quando eu penso numa alimentação que é equilibrada, qual que é a função dela? Ela mantém saúde, ela gera energia, ânimo, né? Ela previne de doenças e ela trata doenças que já existem. A gente consegue melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Então, um diagnóstico, por exemplo, de uma diabetes, não é o ponto final. A gente consegue melhorar muito a qualidade de vida dessa pessoa cuidando da alimentação dela, né? Existem pacientes que revertem, que conseguem, por exemplo, começam a comer direitinho e vão lá na cardiologista para baixar o remédio da pressão. Olha que bênção,
né? A gente consegue melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Aí, para a gente começar, eu trouxe um exemplo de prato. Como que a gente pode distribuir a nossa alimentação, por exemplo, num jantar e num almoço? Essa aqui é uma forma da gente distribuir sem exagerar e ter um equilíbrio na alimentação, tá? Metade de vegetais, que é onde as pessoas mais falham. É o que eu mais pego no pé lá no consultório. Aí eu vou dividir esse prato em 3. Vou dividir ele aqui pela metade, uma parte de legumes, verduras, né, folhas, enfim. E na parte de baixo eu vou dividir em 3, que é arroz, ou quem mais é do grupo do arroz? Ou macarrão, ou mandioca, ou batata, inhame, abóbora. Outro pedacinho, as leguminosas são os feijões, ou feijão, ou lentilha, ou grão de bico, ou vários tipos de feijão que existe, ou soja também está nesse grupo. E aí, no outro grupo, ali, uma fonte de proteína, então, um pedaço de carne, por exemplo. Para quem consome carne, né? Aí, os vegetarianos, a gente distribui de outra forma. Esse aqui, se vocês adotarem isso aqui no almoço e no jantar, vocês já começam a ter uma melhora de glicemia, para quem tem alteração, de pressão, para quem tem hipertensão. Então, esse é um formato muito bom, uma proporção boa. Certo? Partindo disso aqui, que a gente vai conversar. Como que eu posso usar a alimentação ao meu favor para tratar disfunções que existam, né? Então, talvez tenha alguém aqui com pressão alta. Como que a gente melhora com a alimentação para diminuir esses sinais e esses sintomas da pressão alta, né? Para não evoluir isso. Porque hoje no Brasil, uma das maiores causas de problema renal, quando a gente vai conferir como que é o público de doença renal, começou com uma hipertensão ou diabetes que não foi tratado devidamente. Olha só, imagina, talvez alguém aqui já teve a oportunidade de conviver com alguém com falência renal. É muito triste, dá trabalho, né? Às vezes precisa gastar um dia todo fazendo hemodiálise. A pessoa consegue se organizar e viver melhor com isso, mas altera toda a função de vida dela ali. Então, às vezes, começou com uma bobeirinha, né? Uma pressão alta que já baixa, não tratou. Então, a gente pode melhorar tudo isso. Então, a hipertensão e as doenças cardiovasculares, né? Como que a gente precisa lidar com o alimento para ter uma melhora de sinais, de sintomas, melhorar a qualidade de vida da pessoa? A gente reduz isso, sempre as pessoas escutam, né? O médico anota ali também, como orientação, diminuir os embutidos. Então, mortadela, salame, copa, tudo que para a gente é gostoso, né? Porque é palatável, tem um paladar mais forte. Geralmente a gente gosta, né? A gente gosta disso. Então, reduzir esses ultraprocessados. Então, coisas que você olha, já não tem mais cara de comida ali, você não identifica. Por exemplo, você olha um presunto, você não identifica o que ele é ali. Ele é um produto que foi criado, entende? Por exemplo, um abacaxi. Você olha uma fruta abacaxi, in natura, você identifica um abacaxi. Você olha um abacaxi em calda, você ainda identifica um abacaxi ali, certo? Ele é um pouquinho processado. Aí você vê um suco de saquinho de abacaxi, já não tem mais abacaxi ali, ele é um ultraprocessado. Entende? Então, esses alimentos acabam prejudicando quem tem uma hipertensão, por exemplo. Outro ponto é reduzir o sal. Então, o sal de preparo dos alimentos, né? Diminuir ali na hora de fazer esse sal e tirar o saleiro da mesa, porque daí a gente não adiciona ainda mais, né? E os temperos naturais também são uma estratégia. O que acontece com o envelhecimento, por exemplo? As nossas papilas gustativas, essas bolinhas aqui da língua que sentem os sabores, elas começam a ficar mais atrofiadas. Então, às vezes, a pessoa tem a percepção de que a comida está sem graça, não tem gosto de nada. E a tendência é usar ainda mais sal, ainda mais temperos prontos, sabe? Então, a gente precisa treinar esse paladar. Se você usa esse tipo de tempero, por exemplo, quando você tenta trocar, vai parecer que está tudo sem gosto. Mas, depois de um tempo, você adapta seu paladar. Então, reforçar aqui esses temperos naturais, alho, cebola,
pimenta, coisas naturais, né? As ervas, é uma estratégia importante. O consumo das gorduras, diminuir as gorduras. Então, reserva um espacinho lá para a carne mais gordurosa, lá no churrasco do final de semana, e não todo dia da semana, sabe? Aquele bife mais gorduroso. Na hora do preparo, fazer com menos gordura. Então, tudo isso é uma estratégia para uma pessoa com hipertensão, por exemplo. Aí, para quem tem doenças cardiovasculares, a gente entra num ponto que é evitar as gorduras animais ao máximo possível. E aí a gente diminui também banha na hora do preparo. Isso dá uma briga na ciência ainda, porque o que é mais banha natural, óleo é industrializado. Hoje a gente já sabe, com os estudos e com todas as pesquisas que a gente faz, que é melhor diminuir a banha de porco, por exemplo, no preparo, e usar um óleo vegetal. Vai contra o que a gente escutou a vida inteira, mas eles perceberam que esse tipo de gordura vegetal, para quem tem um problema de coração, é mais saudável. Olha só, vivendo e aprendendo, né? A ciência vai renovando e a gente vai descobrindo coisas novas. E aí, a gente precisa lembrar também, como exemplo do suco, né? Que eu dei do suco de saquinho, que você já não visualiza o alimento normal. Para quem tem pressão alta, não é só alimento salgado que é o problema. Também tem esses alimentos que, às vezes, são doces, mas que eles têm o sódio, que é o que ajuda a elevar essa pressão. Então, a gente ficar atento. Coisas como salgadinhos, bolachinhas recheados, biscoitos doces, os sucos, esses tipos de coisa a gente usa uma frequência mais baixa, ou como uma exceção, né? Outra questão é quem tem colesterol alto. Como que a gente faz para melhorar para a pessoa que tem esse excesso de colesterol? Vai lá no exame, está lá assim, o LDL está bem alto, né? Que é o colesterol que chamam muito de colesterol ruim. É aquele que, se a gente não controla e não ajusta, aumenta o risco de alguma doença cardíaca. Então, a gente precisa cuidar. Como que a gente faz? O colesterol, uma estratégia nutricional que a gente usa bastante. Primeira coisa, pensar em evitar os excessos. Então, você ter um momento de comer e não ficar beliscando ao longo do dia. Senta, presta atenção na comida e come ali, naquele momento, sem beliscar ao longo do dia. Então, a gente já tira os excessos. Outro ponto, aumentar muito as verduras e os legumes. Muita folha, muita salada. Isso vai ajudar para você eliminar esse colesterol e não reabsorver. Então, a gente diminui aquele estoque de colesterol que está lá alto. Então, essa é uma forma. Enche o prato de salada. Folha mesmo, rúcula, alface. Se tiver ruim de comer, não gosta muito do sabor, compra um iogurte desnatado, coloca um azeitinho ali dentro, orégano, uma pitadinha de sal e faz um molho ali nessa folha. Já fica mais gostoso, né? Já dá uma melhorada para quem não gosta. Outra opção, a gente vai reduzir o consumo das gorduras animais. Então, manteiga, a banha, a gordura aparente ali na carne, diminui. Ah, mas eu gosto muito. Deixa para um churrasco no final de semana, segura. Já dá uma melhorada. E aí, as gorduras boas. Quais são as gorduras boas? O que a gente tem como gordura boa? Azeite, abacate, castanha. Inclui ali como um lanchinho, já é melhor. Aí você já traz um nutriente para a sua refeição. Diabetes. Diabetes, como que a gente melhora? É muito bom quem tem a alteração de glicose, quem tem uma diabetes diagnosticada, é muito bom ter um acompanhamento nutricional para a gente ajustar essa alimentação. Mas a gente tem estratégias, mesmo sem acompanhamento, que melhoram muito essa glicose para não ficar subindo, sobrecarregando lá o rim, por exemplo, né? Está subindo demais essa glicose no sangue. O que a gente faz? Controle do consumo dos carboidratos. Então, você vai pensar naquele prato, não precisa cortar tudo e comer arroz e carne e salada. Não tem necessidade, até porque a gente precisa de energia. Então, você pode comer, mas aí a gente volta lá naquele pratinho aqui, ó. A gente volta aqui e coloca uma porção menor ali, que é o carboidrato, o grupo de carboidrato, arroz, macarrão, mandioca, batata, ali.
bastante salada, porque aí essa digestão vai ficar lenta, você vai ficar saciado por mais tempo, não vai dar aquele pico de glicose. A digestão, ao invés de ser assim, ela fica assim, ó. Aí você fica saciado por mais tempo. Isso é fundamental para quem tem alteração de glicose, ou para quem o médico falou assim, você tem resistência à insulina, sabe? Vamos cuidar, está com pré-diabetes. A gente já começa essas estratégias. Enche esse prato de salada, 50%. Aí, não me vem com aquela de falar assim, mas eu como salada, eu faço uma batatinha cozida. Não, não vale. Salada, verdura, legume, folha, abobrinha, cenoura, beterraba. Ah, beterraba tem muito açúcar? Não, fique tranquila, a gente equilibra. Não precisa ter medo de alguns alimentos, tá? Porque geralmente as pessoas têm medo da beterraba, mas não têm medo de ficar pegando a bolachinha ali, ó, o dia inteiro. Passa na cozinha, pega a bolachinha, passa, pega a bolachinha e sai roendo. Não tem ratinho aqui, né? Então não precisa disso. Aí, coloca aquela carne magra junto, e esse combinado vai equilibrar essa glicose. Se essa pessoa come só arroz e carne, essa digestão é mais rápida, fica com fome muito rápido. Logo tem que comer de novo, sente muita fome. Essa glicose sobe demais e abaixa com tudo, tem fome de novo. Então, isso aqui já melhora muito, tá? Para quem tem diabetes ou só a glicose mais alta. Cadê? Aqui. Outra coisa, diminui os industrializados também. Já vamos dar uma segurada, porque às vezes ali tem muito açúcar escondido, aumenta essa glicose. E açúcar, às vezes, tem outros nomes nos produtos, né? Você vê lá, uns nomes esquisitos, maltodextrina, por exemplo. Então, assim, às vezes, você não está vendo, não parece ter açúcar, mas tem um açúcar escondidinho ali, certo? Tomo suco ou como fruta? O que é melhor para a pessoa que tem diabetes? Comer a fruta, mastigar. Mastigar, ali tem fibra. O ato de você mastigar já te dá mais saciedade. Você pode tomar, não tem problema em tomar suco, mas ali a gente dá uma preferência para comer, para mastigar, para gerar saciedade, para a digestão ser mais lenta. Sucos têm digestão mais rápida. Certo? Então, dá aquele pico de glicose, que é o que a gente não quer que aconteça. E consumo de doce. Não precisa ir comer escondido. Seu corpo sabe que você está comendo. Não vai adiantar nada. Sua família não sabe, mas seu corpo sabe. E se alguém bater lá o exame no seu dedinho, vai pegar, não tem como. Então, o que a gente faz? Existem formas desse doce ser comido de um jeito que não gere um pico tão alto. Ele é sempre a sobremesa, nunca é isolado. Sempre sobremesa. Almoçou bastante salada, comeu seu arrozinho, sua carne com controle, mastigou muito bem para melhorar essa saciedade, come devagar para o cérebro entender que você comeu. Quem come muito rápido, às vezes, continua, não percebe que comeu. Por exemplo, já aconteceu de estar almoçando, aconteceu uma coisa que você teve que largar tudo e resolver, e aí, quando você volta, você fala assim, nossa, eu nem estou com fome mais. Se você estivesse lá, você ainda estava comendo. Mas como você deu um tempo, você percebeu, seu cérebro associou, saciedade chegou. Então, olha só, comer com calma. Aí, depois de tudo isso, você senta, não fica com a travessa do pavê lá na sua frente, aqui. Você serve o seu potinho, com muita cautela, você senta e você degusta aquilo, come devagar. E aí, isso evita o exagero, certo? Nós temos estudos na nutrição que falam que só o fato de sentar com toda a comida na mesa, o nosso comportamento alimentar altera. E algumas pessoas chegam a comer 100% a mais do que poderiam ou que aguentariam. E se a gente parar para pensar, não é difícil, não. Você repete um prato, é o dobro, é 100% a mais. Só que você nem estava com fome, mas o seu comportamento alimentar altera por conta do ambiente.
Como que eu posso, então, expandir um estudo desse e pensar na logística da minha casa? Vou deixar um pote de bombom ou de balas bem visível ali, num cantinho perto da porta, que eu passo para sair, cato uma balinha e saio? Não, a gente modula o ambiente a nosso favor. Então, a gente deixa o ambiente de um jeito que eu consiga controlar. Vou comprar um monte de biscoitinho e leite condensado para quando eu estiver bem ansiosa eu correr e fazer, sem pensar, uma panela de brigadeiro? Não, eu guardo essa ficha para num final de semana ou num momento específico eu reúno a minha família, vou numa sorveteria, a gente come, se diverte, dá risada e volta para casa. Administrar isso. Não é tirar tudo, mas a gente precisa de uma base boa, certo? Porque eu já vi pessoas, por exemplo, no meu tempo de hospital, que tem um diagnóstico de diabetes, é um baque tão grande, porque a pessoa só pensa no doce que ela poderia comer, que a gente, o que o senhor quer comer? Não, não quero mais nada. Não quero nada disso. De perder o brilho, porque está muito focado só nesses exageros, porque só isso dá prazer, né? Focou só nisso. Então, a gente precisa modular o nosso ambiente, o ambiente a nosso favor, certo? Então, os doces dá para comer, mas é com cautela. E também ninguém é para chegar lá comer uma panelada uma barra inteira de chocolate e falar, a nutricionista lá no Viva a Vida falou que pode. Não é isso. É você comer como uma sobremesa, degustar muito bem, deixar esse doce ter contato com a sua língua. Eu brincava com uma paciente minha que comia muito rápido, eu falava, dente não sente gosto. Por quê? Porque às vezes mastiga super rápido, e aí correndo e ocupada, e fala, nossa, nem aproveitei o chocolate que eu estava comendo. Então, lembre que a sua língua tem que ter contato com esse doce para você sentir sabor, para essa informação chegar no seu cérebro e você entender que comeu. Olha só. Então, outra coisa, está muito corrido, está muito atrasado para sair para tal lugar, não é o momento ideal para você comer isso que é prazeroso para você. Deixa para depois, para o momento que você está com calma, que você vai sentar e degustar sem exagero. Entende? Então, é esse olhar que a gente precisa começar a ter em relação à nossa alimentação. Aí, o que acontece? Nosso corpo vai mudando, nós vamos envelhecendo, alterações vão acontecendo. E a mais comum é a diminuição da sede. Você nem percebe que está com sede. Aí, no final do dia, você fala, não tomei nem água hoje, esqueci. Porque a sede diminui mesmo, a sensação de sede ela é reduzida, conforme a gente vai envelhecendo. Então, precisamos também modular o nosso ambiente para facilitar lembrar de beber água. E aí, o que pode acontecer também? Desidratação, sensação de tontura, desânimo, fadiga muscular, está cansado, mas não sei o que foi, vou deitar, não sei. Dor de cabeça, é muito comum, dor de cabeça por desidratação. Aí, o que a pessoa faz? Pega um remedinho e toma com água. E melhora. Olha só. Entende? Então, cuidar dessa hidratação. Outra coisa, pensamentos, sensação distorcida, sabe? Qual é a palavra? Eu coloquei aqui. De confusão mental. Sabe, com a confusão mental. E, muitas vezes, esse é um caso mais alto de desidratação, tá? É desidratação. Então, deixar a água visível, garrafinhas visíveis, é uma estratégia. Se não lembra de jeito nenhum, no despertador do celular, num lembrete, num papelzinho colado na geladeira, beber água. Precisa. Qual é o cálculo que a gente faz? Pelo menos 35 ml para cada quilo de peso. Aí você vai ver quanto vai dar e vai distribuir isso ao longo do dia. Aí você somou aí agora e fala, meu Deus, deu 2,5 litros, eu não tomo nem 1,5. Então, calma, você vai aumentando gradativamente, adaptando. No começo, vai ir muitas vezes ao banheiro, vai falar, meu Deus, toda hora eu estou indo ao banheiro. Mas seu corpo vai adaptar. E aí você corrige isso, certo? Então, desidratação é coisa séria. Outra coisa, a gente tem sensação de fome aumentada e não é fome, é sede. Porque o centro de fome e de sede estão no mesmo lugar aqui. E aí você pensa que é fome e era só beber uma aguinha, não é tanta fome assim.
Então, isso é um cuidado importante. Não consegue, a gente pode colocar uns chás até de casca de fruta, ou fazer uma água saborizada, né, com hortelã, com gengibre. Para quem não tem alteração de pressão, o gengibre é interessante. Frutas que têm bastante água, melancia, melão, morango, kiwi, para quem gosta, são opções também. E criar uma rotina. Cria um padrão. Os padrões nos ajudam muito. A gente tem hábito para evitar de ficar sempre pensando na mesma coisa. Imagina você acordar todo dia e precisar lembrar como que escova o dente. A gente ia perder alguns minutos a mais. Imagina tudo você precisar lembrar como faz. O hábito ele vem para que a gente faça as coisas de forma automática. Então, criar um ritual de beber água pode ajudar. Quando eu acordo, quando eu vou começar a fazer almoço, eu tomo um copo de água. Criar esses horários fixos podem ajudar bastante. Outra coisa que acontece, o intestino começa a ficar mais lento, o intestino mais devagar. Junto com isso, a pessoa pode ficar mais irritada, mais inchada. A gente tem lá no intestino, lá é construído o hormônio de sono, por exemplo. Se eu estou com o meu intestino todo bagunçado, pode até alterar meu sono de forma indireta. Olha que coisa. Então, esse cuidado com o intestino é importante, né? O intestino está funcionando direitinho, né? E aí, o que a gente faz? Hidratação é o mais importante, é o começo de tudo. Estou com o intestino muito lento, devagar, estou estufado, inchado. Primeira coisa, está bebendo água? Segundo ponto, você vai olhar, está comendo fontes de fibra, verdura, legume, frutas? Farelo de aveia, um iogurte com farelo de aveia, né? Também é uma opção, por exemplo. Então, isso é importante. E movimento. Movimento. Precisa se exercitar. Quem pode, quem consegue, se exercitar, minimamente que seja. Caminhadas, se você não tem um padrão de exercício. Mas esse movimento das pernas faz com que o intestino se movimente. Porque é assim que ele funciona, ele vai se movimentando e eliminando as fezes. É assim que funciona. Então, o exercício ajuda nisso, o movimento ajuda nisso. E aí, a perda muscular, que eu comentei lá na frente, né? Lá no comecinho. É uma resposta fisiológica. Quando a gente diminui músculos, acontece também a perda de força. Aí você percebe que a agilidade começa a diminuir. Dificuldade para levantar, precisa se apoiar, né? Porque está perdendo força. Como que a gente consegue melhorar essa manutenção da massa magra que já existe? Distribuindo as proteínas. Como que a gente faz isso ao longo do dia? Ao invés de só comer uma fonte de carne no almoço, a gente distribui isso. O ideal, vocês vão assustar, mas calma que eu vou mostrar que não precisa, que tem como fazer. 4 vezes ao dia. Como que a gente faz isso? Café da manhã, almoço, um lanchinho à tarde. Não estou falando para você comer uma costela à tarde, hein? E o jantar. E aí, como que a gente pode fazer isso? Onde estão as proteínas? Nas carnes, nos laticínios, nos ovos, nos feijões. Estão todos ali. Então, a gente poderia, por exemplo, coloca 2 ovinhos de manhã. Ao invés de comer 2 pães com manteiga, com margarina, coloca ali um pãozinho menor e 2 ovos mexidos. Um patezinho, se você gosta. Pega um pouquinho de requeijão e um atum, ou um pouquinho de frango. Eu estou falando de uma colher de sopa. Vira um recheio, entendeu? Para os homens, eles precisam de mais, né? Uma colherzinha de sopa vai ficar com fome. Mas, nesse sentido, uma sobrecoxa de manhã também não dá. Então, nesse sentido, distribui um pouquinho mais ali. 2 ovos já dá uma melhorada. Um ovo e uma fatia de queijo já melhora, entende? Você coloca ali de manhã isso. Conseguimos bater a meta de manhã, pronto. Vamos para o almoço. Aquela porção lá do prato. Segunda, batemos a meta, deu certo. Aí lá o lanche da tarde, ele é estratégico na nossa vida.
Ao invés de beliscar bolachinha a tarde inteira, ou pacote de amendoim, a gente pega e senta e faz um lanchinho. Para quem pode, para quem tem esse tempo, para quem consegue se organizar, faz um lanche. Por que esse lanche precisa existir? Porque ele controla a minha fome à noite. E aí ele evita aquela descompensação, aquele comer exagerado à noite, porque a pessoa está com muita fome, porque o dia foi estressante, talvez, porque precisou cuidar de várias coisas, e à noite você só pensa em comer algo gostoso. E se a fome estiver muito alta, a gente acaba tendo um certo descontrole. Então, pensando nessa manutenção de massa muscular, coloca ali um lanchinho à tarde, um sanduíche com patê, ou um iogurte. Hoje em dia tem uns iogurtes bem legais no mercado, que você olha lá e está assim, iogurte proteico. Ele é um iogurte suplementado. Ele é uma opção. Tem alguém na sua casa que está emagrecendo, perdendo massa muscular, você está é uma opção de lanche, sabe? Você percebe que você está mais fraco, está mais cansado. É uma opção, a gente já tem isso no mercado. Ou faz ali um pãozinho com ovo, uma tapioca com frango, é uma opção, com um patezinho, sabe? Pronto, à tarde a gente consegue. E à noite, mesmo estilo do almoço. Então, a gente já distribuiu melhor, ao invés de comer muito só no almoço, só no jantar. Então, a gente deixa essa proteína, esse nutriente, disponível para o nosso corpo usar, para não ter perda muscular. Isso é bem interessante. E aí, hidratação e atividade física, para quem tolera. Os exercícios de força nos ajudam muito. Então, quem tem acesso à musculação no prédio, ou consegue ir numa academia perto de casa, é muito interessante, né? Se tem a liberação do cardiologista, está tudo certo, é interessante para reduzir perda muscular, certo? E aí, a gente tem uma questão que o alimento muitas vezes é fonte de prazer para nós, né? O alimento, ele gira em torno de muitas coisas, de comunhão, do PGM. Pós-PGM, a gente já sabe como funciona, né? Alimento está relacionado a isso, com comunhão, com prazer, com socializar, faz parte da nossa vida. Vamos virar e ir embora porque tem alguma coisa que não é tão legal ali para você, o que as pessoas acham que não é saudável? Não necessariamente. A gente vai equilibrar. Construir uma boa base na nossa rotina de vida para que eu tenha liberdade para essas exceções sem peso na consciência, ou sem me prejudicar, entende? Se eu tenho lá em casa salada, fruta, verdura, não exagero, distribuo bem essa alimentação, não é o lanche do PGM ou do Viva a Vida, que agora tem lanche, né? Que vai prejudicar a saúde, não é assim, entende? Então, cuidar da nossa base, do nosso dia a dia é muito importante. E aí, lembrar... Cadê? Domínio próprio. Aí é o que pega, né? A gente precisa ter domínio próprio também ao comer. Também, e aí o que acontece? Às vezes a pessoa se livrou de um vício como o álcool, por exemplo, e aí coloca isso em outro lugar, que geralmente pode ser a comida. Então, é isso que a gente precisa vigiar muito, sabe? Tomar esse cuidado com a forma que a gente vê o alimento, o que ele é para nós, né? Então, como que a gente pode começar a exercitar essa relação de domínio próprio com a alimentação, por exemplo? Tentar essa base boa, as boas escolhas, então as coisas mais industrializadas não coloca na compra do mercado, deixa para um momento específico, né? Para uma festinha dos filhos, do neto, o momento que você vai sair, vai consumir. Não tem controle sobre alguns alimentos. Eu não posso ver um pote de sorvete no congelador que eu devoro ele inteiro em 2 dias. Então, talvez, não dá para você comprar um pote inteiro. Talvez seja melhor ir à sorveteria, serve lá, come com calma, mata a vontade e você não exagera. Essas coisas que a gente precisa dar atenção. Atenção plena ao comer. A hora de comer é a hora de comer. E agora, o que a gente mais faz? Pega o celular, porque a hora que eu sentei, eu consigo responder o WhatsApp.
Então, a gente precisa desse cuidado para não exagerar na quantidade do que está comendo. Então, na hora da comida, tira o celular da mesa. Ou não as telas em gerais, né? Se isso está tirando o foco, não é tão interessante. Mastigar mais devagar, isso ajuda na nossa saciedade. E aí eu não vou exagerar. Então, comer com calma. Serve, olha o seu prato, perceba aquela quantidade que você está ingerindo e coma com calma, mastigue muito bem. Isso nos ajuda bastante a entender que, no final daquele prato, não tem como eu estar com fome. Olha a quantidade que eu comi, está tudo certo. Eu vou esperar um pouquinho e vou perceber minha saciedade. É um exercício. Às vezes, eu preciso trabalhar 1, 2 meses com esse paciente para ele começar a entender quando é fome, quando é tédio, quando é ócio, quando é vontade de comer, quando é estresse. Tem gente que demora meses, mas é um exercício mesmo de repetição, né? Começar a entender quando é fome, quando é saciedade, quando eu não só estou sem fazer nada e estou pensando em comer alguma coisa que eu nem sei o que, sabe? Sono. Sono altera a nossa vontade de comer coisas gostosas. Acreditam? Já tem estudo disso. Que como o sono interfere na vontade de comer que eu tenho. Então, quando o nosso sono está ruim em qualidade ou quantidade, eu aumento uns neurotransmissores que estão relacionados à motivação a comer por prazer. Então, dali final da tarde, 4, 5, 6 horas da tarde, você fala, queria comer um negócio gostoso. Não sei o que eu queria. Tem muita relação com isso. Aí perceba se seu sono está alterado. Geralmente tem relação com isso. Então, como que eu posso fazer para melhorar o meu sono para impactar na minha fome? Ter horário para dormir e acordar, dentro do possível, para criar essa rotina. Ver se esse quarto está bem ventilado. Se for possível, coloque um cheirinho que você gosta e que acalme no seu quarto. São esses cuidados. Tirar luzes, as luzes acabam interferindo no hormônio do sono, né? Diminui um pouco o hormônio de sono, melatonina. Então, apagar as luzes, a tela, né? O celular na hora de dormir também a gente evita. Então, não leva ele para a cama, né? Terminou de usar, desliga aí e você deita. Também é uma forma da gente cuidar da qualidade do sono para não impactar na forma que eu como. Então, hoje a gente já vai descobrindo que tem muito mais coisas, né? Não é só uma fecha-boca, não é por aí. Tem coisas envolvidas, a gente vai cuidando disso, né? E aí, essa coisa de perguntar mesmo, será que eu estou com fome? Já viu que já está lá na geladeira, mas será que é fome mesmo? Ou eu só estou ansioso com alguma coisa, preocupado com alguma coisa? Esse cuidado de começar a entender o corpo, sabe? É importante também. É um exercício de repetição. Você faz isso todo dia, até acostumar a entender como está funcionando. E aí a gente lembrar que o nosso corpo é um presente que Deus nos deu. Com ele a gente adora ao Senhor, a gente leva a palavra, né? A gente faz os propósitos, segue os propósitos de levar o nome de Jesus, que ainda tem gente que precisa saber. Então, essa é a importância, né? Não matar o cavalo, a gente precisa levar a mensagem. Entender que cuidar da alimentação, ela não é um fardo. É um exercício diário que você vai melhorando o que der. Tem dia que vai dar tudo certo, tem dia que deu tudo errado. E assim a gente vai trabalhando sem desistir, melhorando, se exercitando como der. Porque é uma forma da gente ser grato, né? Ser grato à oportunidade de vida e saúde que Deus nos deu. Então, a gente honra isso, né? Cuida do templo. Certo? Precisando, estou aqui. Contem comigo. E é um exercício diário. Lembrar todo dia de cuidar. Tá bom? Um grande abraço. Oi, sim. Doutora, eu tenho um neto, ele tem diabetes. E é assim, a nossa luta em casa, eu gostaria de saber o que eu posso dar para ele comer, porque a mãe dele não dá, ele só come só bolacha com água de manhã. O que eu devo fazer para dar para que ele possa comer na parte da manhã? Qual que é a idade dele? 2 anos. 2? Ele tem o diagnóstico de diabetes? Tem. Certo. 2 anos, a gente vai começar a modular o ambiente dessa casa.
Então, com a criança, eu não atendo criança, mas tenho uma em casa. E essa idade dos 2 anos, ela é desafiadora, né? Porque eles já sabem o sim, o não, não quero. Então, a gente vai trabalhar o lúdico. É muito lúdico mesmo. Botar para... Mexe isso aqui para vovó, vamos fazer isso aqui, tipo, uma fruta. Corta essa banana, sabe? Vai ali com uma colherzinha mesmo. Fazer participar faz diferença. Então, uma fruta. O Levi adora fazer ovo. Ensinei o Levi a mexer ovo. É a diversão do café da manhã dele. E aí ele acorda e pede um ovo. Então, um ovinho mexido, pode ser que eles gostam, ou cozido, picadinho. São ideias que a senhora pode fazer. Um iogurte com uma polpa de fruta de mercado, meia polpinha, assim, bate meio iogurte, meia polpa de fruta, já é uma opção. O que mais que a gente pode fazer? Banana com canela, põe ele para fazer a pitadinha, ele já sabe fazer o movimento de pinça. Coloca, é o lúdico. Com a criança é o lúdico, é botar ele para ajudar. Começa a fazer a diferença. E modular o ambiente. Se tem bolachinha à vista, ele vai pedir, ele vai ver. E vai ser um trabalho. Então, assim, se ele pede muito, se ele come muito, a senhora vai diminuindo aos pouquinhos, vai colocando coisas juntas. Então, coloca a bolachinha e coloca uma laranja cortada. Coloca no outro dia uma bolachinha, sabe? Essa ajudou? E fazendo pergunta também, o adoçante é bom? Dá para ele ou não? No lugar do açúcar? Eu acho muito novo para a gente já colocar um adoçante. Na verdade, o ideal, ele começou a comer açúcar há muito tempo, desde sempre. E onde coloca, por exemplo? Adoça as coisas? Suco, como que é? Porque ele não, se a gente for dar o suco da fruta, ele não toma. Né? Tá. É bem difícil. Então, com ele, nós vamos começar um processo de adaptar o paladar e diminuindo. Porque era para começar agora, né? Devagarzinho o açúcar. Então, agora a gente vai diminuindo. Eu não sei, eu não atendo criança, mas a gente poderia, o que dá para fazer é pesquisar se tem algum adoçante que é liberado para criança. Mas agora, a princípio, o que eu pensaria junto com a senhora? Começar a diminuir para o paladar dele e ir ajustando. Isso serve para todo mundo. Come coisas muito doces. O nosso paladar, ele ajusta. Essas papilas se renovam a cada 15 dias. 20 dias, 15 dias, vem novas células. Então, você vai diminuindo. E aí vai deixando de ser tão saturado. E ele vai adaptando esse paladar. Está em tempo, vai dar tudo certo. Ele é novinho, a gente consegue. Obrigada. Tem mais alguma pergunta? Gostaria de fazer? Boa tarde, doutora. Olha, eu tenho um neto que é autista. Ele não come arroz e não come feijão, mas come batata, macarrão. A pediatra disse que não tem problema ele não comer arroz. E come carne também, peixe e frango. A batata, ela é do grupo do arroz, né? Eles fornecem o mesmo tipo de nutriente. Então, não tem problema. É como uma pessoa que só come arroz e não come batata. Aos pouquinhos, com ele também vai ser o lúdico. O autista é outro sistema, né? Tentar o lúdico, um processo, se ele fizer alguma terapia, levar para a terapia. Às vezes, a terapeuta usa de uma forma estratégica, vai apresentando novos alimentos. Mas, assim, ele já consegue consumir uma fonte de energia. Então, é um processo, não tem problema. Se ele não come arroz, come batata, está tudo certo. Aos pouquinhos, vai trabalhando isso nas terapias com ele. Certo? Corre. Muito animado? Então, ele precisa de energia. Tá bom, então, ninguém mais, né? O abacate é uma ótima fonte de gordura. Ele é uma gordura muito boa, ele é saudável. Só não vamos pegar isso e fazer aquela vitamina bem doce, né, com bastante açúcar. Já é uma opção de lanche, né? É uma opção de lanche. É gostoso também com chocolate em pó. Amassado com chocolate em pó fica um moussezinho de abacate. Delícia, sem açúcar.
sem açúcar. Bom, então vou pedir para a Adelaide vir aqui trazer uma lembrança aqui para a nossa palestrante. Tchau para vocês, Deus abençoe.